A economia italiana é fascinante porque enfrenta a maioria, se não todos, dos principais desafios econômicos globais, mas, surpreendentemente, lida com todos esses desafios simultaneamente. O país enfrenta muitos desafios, incluindo níveis elevados de dívida nacional, uma população envelhecida, emigração de trabalhadores jovens qualificados, desigualdade regional, crescimento econômico lento, receitas fiscais pouco confiáveis e uma perda de competitividade global em suas indústrias que, em tempos passados, eram líderes mundiais. A Itália também lidou com problemas como globalização, realocação de empresas para fora do país e comércio restrito, causando preocupação entre países como Estados Unidos, Rússia, China, os estados do Golfo e, claro, a própria Europa. O país enfrenta incertezas há 2 décadas, resultando em uma economia em declínio por 15 anos e altas taxas de pobreza na União Europeia. Apesar das comparações imperfeitas, os desafios italianos oferecem oportunidades de aprendizado para os economistas. O país, junto com Alemanha e França, representa mais da metade da produção econômica total da União Europeia. Surpreendentemente, a economia italiana pode ser ainda maior do que se pensa, pois o mercado negro já representou até 1/4 da produção econômica total do país nos últimos anos, indo além das associações com a máfia italiana. Para compreender as lições da economia italiana, é crucial responder a algumas perguntas simples. Por que uma economia que já foi uma das mais rápidas em crescimento parou não 1, nem 2, mas 3 vezes? O que o país fez certo e errado ao enfrentar seus desafios? Quem é responsável pela estagnação econômica? Como a Itália foi afetada por uma forma única de desigualdade prejudicial? E, finalmente, o modelo econômico do país é compatível com o novo ambiente global? A Itália teve sua parcela de escândalos econômicos nos últimos anos, mas você pode não saber o que está acontecendo se ler apenas algumas fontes de notícias ou depender de algoritmos de mídia social para lhe dizer o que está acontecendo. A economia do país atingiu seu auge em 2008. Desde então tem sido principalmente estagnada, com um declínio geral lento, perdendo cerca de 20% de sua produção econômica ao longo da última década. Olhando mais para trás, a história revela que isso não é algo novo para a Itália. E sua economia hoje é a continuação de uma tendência que se repete no país desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O país teve décadas de crescimento rápido, seguidas por longos períodos de quase paralisação econômica, às vezes até com queda. Mesmo uma medida simples, como o gráfico de produção econômica, revela uma história intrigante sobre a trajetória da Itália até o momento atual. Historicamente, a Itália foi a principal potência industrial da Europa, mantendo-se entre as 5 principais economias europeias por milênios, apesar de uma industrialização mais lenta em comparação com França e Alemanha. Sua geografia favorável, protegida por montanhas ao norte e acesso fácil ao Mediterrâneo, contribuiu para seu desenvolvimento ao longo da história. Essa tendência persiste na economia italiana atual, que teve origens no pós-Segunda Guerra Mundial. Com a reconstrução do país após a guerra, convertendo indústrias de guerra para domésticas com a assistência dos Estados Unidos através do Plano Marshall na década de 1950, os bilhões de dólares investidos desempenharam um papel crucial na recuperação da Europa Ocidental. Os investimentos dos Estados Unidos na reconstrução europeia após a Segunda Guerra tinham motivações duplas: criar uma nova base de clientes para impulsionar a indústria dos Estados Unidos e estabelecer aliados para conter a disseminação do comunismo. Apesar dos desafios iniciais da Itália, esse apoio levou a um longo período de crescimento. Contudo, tensões políticas subjacentes persistiam, evidenciadas por eventos como o bombardeio de 1980 na estação ferroviária de Bolonha, alimentadas por desafios econômicos. Apesar dos números econômicos positivos, a prosperidade era impulsionada principalmente pelo aumento da dívida para financiar grandes projetos de desenvolvimento. Isso era possível com o suporte da principal potência mundial, disposta a emprestar dinheiro para conter o comunismo. No entanto, o desafio era transformar esse desenvolvimento em valor sustentável para a economia doméstica e os mercados de exportação, algo que a Itália lutava para realizar. Quando os esforços de construção diminuíram e o financiamento não estava mais disponível,
A economia italiana entrou em sua primeira década moderna de estagnação, que durou cerca de 6 anos. Durante um período de desafios econômicos na Itália, o governo enfrentou desemprego em massa, alta dívida, inflação e aumento dos custos de energia. Contudo, a desaceleração econômica ofereceu a oportunidade de reformas. O país passou por reestruturação, deixando de focar apenas na construção de infraestrutura para criar produtos globais. Implementaram-se reformas como conceder independência ao Banco Central para ajustar as taxas de juros contra a inflação e flexibilizar as leis sobre indexação salarial, que vinculavam os salários à inflação, independente dos acordos contratuais. Inicialmente, indexar salários à inflação pode parecer justo para proteger o poder de compra dos trabalhadores. No entanto, isso pode acelerar uma espiral salário-preço, onde altos salários e preços levam a mais inflação. Na Itália, esse processo foi acelerado, dificultando a correção. A estagnação econômica levou a mudanças cruciais, transformando a Itália em uma das economias de crescimento mais rápido da história entre 1985 e 1992. Sua reputação por artesanato de alta qualidade permitiu que os clientes internacionais pagassem mais por produtos italianos, impulsionando um boom industrial liderado por exportações. Se um produto tem o rótulo Made in Italy, o seu preço pode ser mais alto do que o de concorrentes de outros países, mas muitos consumidores estão dispostos a pagar mais por isso. Ao contrário de outros países que buscam ser os mais baratos no mercado global, a Itália se destaca ao agregar muito valor aos seus produtos, o que é uma vantagem única desfrutada por poucos países. Infelizmente, esses tempos de crescimento rápido não duraram para sempre. Mais uma vez, os problemas ressurgiram na economia italiana. O aumento da dívida e a evasão fiscal, especialmente entre pequenas indústrias vitais para as exportações, tornaram-se desafios. Globalmente, a estratégia de reduzir impostos e regulamentações enquanto aumenta os gastos por meio de dívidas é uma tática clássica de expansão econômica. A Itália, inadvertidamente, adotou essa abordagem nos anos 1980 para superar seus desafios. Ao entrar na zona do euro, teve que melhorar suas práticas financeiras, o que incluiu reduzir a dívida e melhorar a conformidade fiscal. Embora essas medidas sejam necessárias, também retiram dinheiro da economia, impactando o crescimento. Nos anos 1990, a economia italiana estagnou, mas a adoção do euro em 1999 trouxe um período de rápido crescimento. Entrar na zona do euro facilitou investimentos estrangeiros, atraindo compradores e trabalhadores estrangeiros sem riscos cambiais. No entanto, a crise global e a da zona do euro trouxeram outra fase de estagnação, persistindo por quase 15 anos. O envelhecimento da população é um desafio crucial, já que a Itália tem uma das populações mais velhas, e a baixa taxa de natalidade e a fuga de jovens graduados exacerbam o problema. A adesão à União Europeia intensificou o problema, pois os estudantes italianos podem trabalhar em outros países da Europa sem necessidade de visto. Aumentar os salários poderia ajudar a reter jovens talentos, mas as indústrias italianas não conseguem competir em produtividade com seus concorrentes europeus, principalmente devido ao tamanho menor das empresas. Em média, as empresas italianas têm 3,6 trabalhadores, enquanto a média na Europa Ocidental é 15, o que significa 4 vezes mais trabalhadores por organização. Em economias industrializadas, o tamanho das empresas é crucial, pois as empresas maiores podem produzir itens mais especializados e de maior valor. Em indústrias avançadas, adicionar mais trabalhadores geralmente traz benefícios, permitindo que cada um se concentre em uma parte específica da produção. Um exemplo disso é a fabricação de carros na Itália. 10 pequenas empresas, cada uma com um trabalhador construindo carros completos, produzirão menos do que uma única empresa com 10 trabalhadores, cada um especializado em uma parte da montagem. A especialização permite que ferramentas sejam mais eficientes. Mas algo em que as empresas italianas realmente falharam em investir é a tecnologia. A adoção de computadores e tecnologias aumentou significativamente o valor econômico produzido por um trabalhador. A Itália, especialmente suas pequenas empresas, ficou para trás na adoção de tecnologia em comparação com o restante da Europa, que, por sua vez, está atrás dos Estados Unidos e de muitas economias asiáticas.
Além de tornar os investimentos mais eficientes, a tecnologia também se tornou uma indústria massiva. A Itália, embora se beneficie de sua reputação em indústrias artesanais de qualidade, precisa acompanhar o avanço tecnológico para manter sua competitividade. Mas países como o Reino Unido, França e Alemanha alcançam o mesmo resultado sem realmente fazer a compensação pelo tamanho. A Mercedes da Alemanha emprega uma quantidade semelhante de trabalhadores à Fiat na Itália. Mas a Mercedes é muito mais premium e gera margens de exportação muito mais altas do que carros econômicos. Na Itália, a predominância de pequenas empresas complica a tributação em comparação com grandes empresas. Isso destaca o desafio adicional de um extenso mercado negro, que, ao contrário do que se pensa, é principalmente composto por negócios não oficiais buscando evitar regulamentações e impostos. No passado, até 25% da economia italiana era composta por atividades do mercado negro. Embora essa cifra tenha diminuído para cerca de 12% hoje, ainda representa um problema significativo. Além de impactar as receitas fiscais do país, a economia informal contribui para problemas sociais. A persistência desse fenômeno se deve, em parte, à falta de opções para as pessoas. Apesar de ser uma economia avançada, a Itália enfrenta altas taxas de pobreza, especialmente no sul do país, que é consideravelmente mais pobre do que o norte. Atualmente, a Itália enfrenta desafios graves, incluindo alto desemprego, estagnação econômica, uma população envelhecida, indústrias não competitivas, baixas receitas fiscais e uma dívida crescente com pagamentos de juros em ascensão. A falta de controle sobre sua própria moeda limita as opções. Aumentar impostos e reduzir gastos prejudicaria indústrias locais já enfraquecidas, enquanto pegar mais empréstimos arrisca a insolvência. A inação provavelmente agravaria a situação econômica. Contrariando a suposição de um progresso contínuo em direção a um futuro idealizado, a realidade atual revela que competir na economia global é um desafio crescente para muitas economias avançadas, incluindo a Itália. O histórico de crescimento ao longo dos últimos 2 séculos, embora notável, não garante prosperidade futura. O investimento excessivo em infraestrutura é apontado como um erro, ressaltando a necessidade de estratégias econômicas mais equilibradas e adaptáveis para enfrentar os desafios contemporâneos. Nesse cenário complexo, a Itália, assim como outras economias, enfrenta a incerteza do futuro diante de um contexto global cada vez mais competitivo. E você acha que a Itália pode surpreender em 2024? Ou continuará cometendo os mesmos erros de seu passado? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir ao vídeo, não esqueça de deixar seu like, um abraço e até breve.